Você vai aceitar aí. Alô, todo mundo online, beleza? Hoje nós estamos com Cagério Souza. Cagério, vamos lá. Se você fosse solicitar um emprego, vamos ser hipoteticamente, a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, como é que você se apresentaria? Bom, eu me apresentaria dizendo que eu sou o Cagério, né, que eu trabalho, sou formado, tenho duas formações, educação física e posteriormente a arte, trabalho há muito tempo com crianças e que trabalho com música infantil. Além dessa questão da canção infantil, que eu sou compositor, eu realizei diversas atividades culturais em Angra dos Reis, organizei a Feira Literária de Mambucaba, festival de teatro de rua, várias atividades, sou capaz de chutar mais de 30 atividades organizadas para o público, né, gratuitamente. E, consequentemente, isso culminou com o aluguel de um espaço, de um casarão, que virou um espaço cultural, onde a gente realizava diversas atividades culturais nesse casarão para o público em geral, crianças, adultos, todos, né? Esse é o Cagério. Tá, então você tem uma ação plural, né? Você age em diversos segmentos da arte, não é isso? Exatamente. Na verdade, eu sou da canção infantil, da música e posteriormente da canção infantil, mas a minha atuação enquanto agente de cultura não se prende à música. Na verdade, perpassa pela literatura, pelo teatro, pelo rock, que não é minha praia, pelo samba, por festas gastronômicas e várias outras, colônias de férias, né? Então, a partir da cultura, a gente objetiva outras coisas que não só a cultura. No momento que eu realizo cultura, eu estou também fomentando a questão do emprego, da renda local. Claro. A cultura ela fortalece outras situações aqui em Mambucaba, que é um bairro de Angra dos Reis. Pois é, eu ia perguntar exatamente isso. Você está onde? Você fala de onde? Eu estou falando de Angra dos Reis, né? Na verdade, de Mambucaba, que é um distrito, é o quarto distrito de Angra dos Reis, é o último bairro, o penúltimo agora bairro de Angra dos Reis, né? E Angra dos Reis, quem não conhece, fica no Rio de Janeiro. O bairro é maravilhoso, vale a pena visitar, venham visitar. É aquele bairro que a gente passando pela estrada de ver uma igreja histórica lá embaixo, na beira da praia, não é isso? Exatamente, um bairro que tem o primeiro vestígio de homem branco em 1554, Isso. mas o vestígio histórico de Mambucaba é o período do café, o ciclo do café, onde Mambucaba cresceu demais. Ainda temos várias casas e algumas ruínas, inclusive a nossa igreja é do ciclo do café, né? E aí, posteriormente, vieram outras questões históricas e agronômicas, vamos dizer assim, né? No caso, depois viemos um ciclo da banana também, que foi forte aqui, mas o ciclo do café foi o ponto-chave da nossa região. Cagério, pelo que eu sei, pelo que eu já li de você, pesquisei, fiz trabalho de casa, você tem uma história ligada ao movimento cultural na adolescência, vamos dizer assim, em Angra dos Reis, depois em São Paulo, você foi estudar em São Paulo, foi isso? Me corrija se eu estiver errado, tá? Você foi estudar em São Paulo, então você tem uma história com o movimento cultural de São José, não é isso? Isso. Na verdade, assim, eu sou do Rio de Janeiro, sou de Bangu. Em Bangu eu já tinha algum envolvimento muito raso na questão cultural, porque eu era criança, pré-adolescente. Vim para Angra dos Reis adolescente, aí comecei a conviver com algumas questões culturais, muito suavemente também. Comecei a estudar música, me envolvi com alguns grupos de teatro, né? Mas apenas como participante, não como liderança, né? A gente sempre tem uma liderança no meio, mas como liderança isso surgiu depois. E aí, na adolescência, fui estudar, né? Queria até estudar música, mas achava que música não daria um futuro, né? Financeiramente falando. E aí fiz educação física, o que também não deu nenhum futuro. Eu tenho uma pessoa que discorda de você com relação à música. Pois que não dá futuro, que não dá futuro. Hoje eu discordo totalmente. Não, mas não sou eu, não. Não sou eu, não. Eu tenho uma outra pessoa que discorda de você. Não, eu também discordo de mim nesse sentido, porque hoje eu vivo da música, ainda que seja dando aula, mas agora eu estou numa questão já de aposentar, inclusive, né? Depois eu fiz a segunda faculdade, que foi de música,
trabalhei com música na escola há muito tempo, desde 2000 estou trabalhando com música na escola. Você vai se aposentar? Já estou para aposentar, graças a Deus. Bem feito. De profissão como professor, né? Bem feito. Fazer o quê, né? Bem feito. Bem feito. E aí, nessa questão você merece, você merece. Isso me lembra Gonzaguinha, cara. E aí, fui trabalhar com música nas escolas e, consequentemente, trabalho com música infantil e estou no planejamento de viver de música, não exclusivamente da aposentadoria, que vai ser pequena. A aposentadoria de professor não é maravilhosa, né? Então, hoje eu penso que dá com tranquilidade para viver de música, tem que trabalhar muito, tem que pensar num futuro, porque chega uma idade que você não consegue render a mesma coisa, claro, né? Claro. Não consegue viajar, né? Mas hoje a gente está com outras questões, a gente não precisa exclusivamente viajar para estar ganhando, financeiramente falando, alguma coisa com a música, com a arte. Existem outros caminhos, né? Foi bom você ter dado esse gancho, porque é o assunto principal desse nosso papo aqui. Hoje é que dia? Hoje é 16 de maio de 2020. Né? Sei lá se esse vídeo vai ficar para a posteridade, daqui a 100 anos vão ouvir isso. Então, a gente tem que dizer, né? 16 de maio de 2020. A gente está vivendo uma pandemia, que é esse coronavírus, que é uma coisa que está atingindo o mundo inteiro, e mudou radicalmente diversas questões mundiais, né, Cagé? A gente vai ter uma economia mundial destruída e a gente que trabalha com cultura nós somos os primeiros a ser, um dos primeiros a ser afetados e os últimos que vamos sair desse rolo todo, né? Por quê? Porque em tese, só em tese, a gente precisa de público. Um show de música, quando você pensa, não em vídeo, nada disso, mas um show de música, ele precisa de plateia. Uma peça de teatro acontecendo dentro de um espaço fechado ou numa rua, precisa de plateia. E a gente está vivendo um momento de não aglomeração, né? Não. Então, a minha pergunta é essa: o que você vislumbra para esse período? Não exatamente agora estão ocorrendo ações, mas logo pós-pandemia. Como é que vai ser os novos caminhos de teatro e de show de música também, que é a sua área mais específica ainda, né? O que você acha que vai acontecer? Ou qual vai ser o novo modo de apresentação? Então, primeiramente dizer que quem trabalha com cultura, ele não se sustenta, não sustenta somente ao seu trabalho propriamente dito. A gente tem que ver, por exemplo, eu estava numa reunião ontem aqui na internet, né? E a gente estava conversando sobre isso. No momento que um teatro está fechado, que um cinema está fechado, as pessoas que não trabalham diretamente com a cultura, seja o ator, o músico, né, o produtor, fora essas pessoas, iluminador, etc. e tal, né, outras pessoas também estão desempregadas. Inclusive, o cara que vende pipoca, o bilheteiro, né, o cara da que parou de fazer um ingresso para o show. Então, é todo um contexto. A pessoa que limpa o banheiro do teatro, que varre o teatro, né? Então, é um mundo de pessoas que estão desempregadas nesse momento, né? E isso daí, para o futuro, pode ser um agravante, porque tudo culmina, não sei se no Brasil vai ser assim, porque o Brasil era para a gente estar ficando em casa e a gente vê um monte de gente pelas ruas, né? Passeando, na verdade, mas vamos supor que corra do jeito que teria que correr, né? A gente ir se organizando aos poucos, tá? Eu penso que, ainda assim, essas pessoas do trabalho indireto estarão mais prejudicadas do que nós, artistas. Estaremos também, porque agora, se a gente tinha problema em arrecadação, podendo juntar um público grande, vai ter que arrecadar com um público pequeno ou sem público. Se o patrocinador queria bancar um show, preferia bancar um show, por exemplo, de um artista renomado, aí conhecido, né, porque ele tinha um público maior e a logomarca dele seria muito mais vista, né? Hoje, nem mesmo esses grandes artistas vão conseguir com facilidade esse patrocínio, essa venda de ingresso, né? Se através da Lei Rouanet existia a possibilidade de reduzir
o valor do ingresso para que fosse um show mais popular, isso se restringe, porque o patrocinador quer divulgação. Então, isso vai ser reduzido. Por outro lado, os grandes espaços, né? Eu conheço em Resende um teatro está fechado, infelizmente, mas que cabia 750 pessoas para um teatro, né? Se esse teatro aí atendia esse público, hoje já não vai poder mais, pelo menos agora inicialmente. Mesmo os pequenos teatros, como a gente montou aqui em Mambucaba, né? o Teatro Mambucaba, né? Que o Ronaldo até participou aqui, apresentou uma peça maravilhosa, com 50, 60 pessoas, mesmo estes teatros, eles vão ter que ser repensados, porque 50 pessoas num espaço como era o nosso, que é fechado, totalmente fechado... Teatro de bolso, pequenininho, né? Pois é, muito complicado, né? Isso a gente já tinha, esses problemas a gente já tinha com H1N1, com ebola, com outros problemas, só que a gente não visualizava isso. Hoje a gente visualiza que a questão é complicada. E aí o que eu acho que tem que acontecer, né? Por muito tempo a gente pagou o imposto e o retorno disso em relação à cultura sempre foi pequeno, né? Eu lembro que num debate aqui em Angra, eu não vou lembrar os valores exatos, mas, se não me engano, a Organização Mundial de Saúde ou alguma coisa assim, sugeria que o percentual de arrecadação dos municípios fosse repassado aí num valor de cerca de 1%, 2%, pelo menos, para a cultura. E nesse ano aqui em Angra não chegava a 6%. Então, abaixo da organização do que recomenda a Organização Mundial de Saúde em relação à cultura. Quer dizer, isso precisa ser revisto, não pode ser um percentual tão baixo assim, porque os artistas vão ter que gerar renda para outros profissionais com renda que não venha do público exclusivamente, porque provavelmente a gente ainda vai levar muito tempo trabalhando pela internet, divulgando seus trabalhos de outras maneiras que não crie aglomeração. Eu tava lendo essa semana, um dia desses aí, essa semana que passou, se não me engano, eu vou pesquisar melhor isso, mas se não me engano foi na Espanha, eles estão abrindo aos pouquinhos e baixaram uma lei que, por exemplo, só pode ter 30% da ocupação de uma casa de espetáculo, seja música, teatro, cinema e etc. Né? Uma possibilidade de abertura. Né? Então, plateia física, no sentido de um ator no palco, um músico no palco com uma plateia, isso vai ser bastante modificado, né? Então, agora vamos fazer um cálculo aqui por alto, né? Vamos supor que você vai fazer uma apresentação teatral, vamos fazer assim bem tranquilo o cálculo, num teatro que a gente consegue comportar 100 pessoas e que sem patrocinador, né? A maioria dos trabalhos mais modestos, vamos dizer assim, não tem patrocinador, é na base do ingresso mesmo, né? O que custa ali R$10, o que em muitos lugares é uma dificuldade de você arrumar 100 pessoas pagando R$10. Mas vamos dizer que você consegue normalmente 100 pessoas a R$10 para lotar esse teatro, pô, maravilha, tá? Só que agora você não pode botar mais 100, você tem que colocar 30 pessoas. 30. E aí não dá para botar R$10 mais. Se você com R$10 não conseguia colocar os 100, imagine colocar com 15, 20, R$30 o ingresso no lugar que R$10. Estou aqui chutando valores, né? Sim, não, vai ficar fácil de entender. Entendeu? Então, é muito complicado. Da mesma forma, se a gente não conseguia patrocinador, mesmo com o resgate fiscal, né, através da Rouanet e de outras leis municipais, estaduais de cada estado, de cada cidade, né, a gente já não conseguia com facilidade, né, porque somos pequenos, né, o cara quer cara grande, né, quer artista grande. Imagine hoje, se a gente, para fazer show, normalmente com patrocínio, a gente faz vários shows para, no final, aí 1.000, 2.000 pessoas, né, dividido em públicos de 100, de 200 pessoas, 250. No meu caso, eu trabalho com shows infantis, que às vezes eu coloco até 250 crianças no espaço. Né? Hoje eu não vou poder fazer isso. Né? Isso vai se reduzir, por exemplo, para 10 shows de 30 crianças. Né? Isso vai dar uma diferença de 2.500 crianças para 300 crianças, para 250 a 300 crianças total. Quer dizer, se já era difícil arrumar patrocinador para isso, ou arrumar verba até dos governos municipais,
estaduais e federais, hoje vai ser muito mais complicado. Então, na verdade, essa minha fala aqui não vai só para os artistas, né? Mas vai, em especial, para os governos, que precisa ser repensado, né? O quantitativo, né? Os shows precisam continuar por uma questão cultural, da gente estar passando informações interessantes, né? Ambientais, educacionais, né? Para o público, tá? Mas também formação de renda, né? Geração de renda para os artistas, mas também para outras pessoas, a pessoa que vai limpar o local, a pessoa que vai nos ajudar na produção, etc. E tal. Isso precisa ser pensado com muito carinho pelos governantes neste momento. Precisa ser criado um plano emergencial neste momento para que essas pessoas não fiquem sem renda, né? Os pontos de cultura continuem gerando renda para essas pessoas, mas posteriormente também, porque eu acho que a pandemia ela não acaba de uma hora para outra, assim como não começou de uma hora para outra. Ela vai aparecendo. E ela vai desaparecer mais paulatinamente do que apareceu. Então, isso precisa ser pelos governantes em especial, né? Deputados, prefeitos, governadores, presidentes. Uma coisa é o que está sendo feito agora em caráter emergencial, que tem que ser feito mesmo e rápido, né? E pipocam iniciativas isoladas aqui e ali, nada sem nenhuma coordenação, a verdade é essa, né? A gente tem um problema sério lá em cima, que a gente está passando por essas loucuras aí, e o que eu tenho visto em governos pelo Brasil inteiro são os governos tomando iniciativas isoladas. Não existe um plano nacional, ou então um plano nacional muito esgarçado, sem relevância e tal. E temos algumas instituições ligadas ao governo federal que estão fazendo alguma coisa. No caso disso é o Banco do Brasil, que abriu o edital já para 2021 e 2022. Quer dizer, esse ano morreu, esse ano não existe mais, né? Então, uma coisa, voltando à minha linha de raciocínio, uma coisa são essas ações emergenciais para agora, para o imediato. A minha questão e esse pós-imediato? Como é que a gente vai se reinventar? Qual vai ser essa reinvenção, na sua opinião? O que, por exemplo, vou lançar uma lebre aqui, tá? Que já me falaram, estou ouvindo já em contato com outras pessoas. Estão me falando que vai haver uma predominância de teatro a céu aberto, teatro de rua, vamos colocar assim, né? Mas mesmo nessas ações de teatro a céu aberto, teatro de rua, tem aglomeração. Pois é. Eu já ouvi de gente que faz teatro de rua, que você deve até conhecer quem é, o Sabones, lá de São João Nepomuceno. O Sabones falou comigo, Ronaldo, mesmo em teatro de rua tem aglomeração. Pois é. O Festival do Governador Valadares, só estou dando uma palhinha, porque daqui a pouco essas pessoas vão entrar e vão falar também, em outras conversas. Governador Valadares está organizando o festival deles para janeiro, que já é tradicional, né? Ou não, né? Ou organizando ou não, porque com essa situação... Não, estão botando para frente, não pararam não, estão botando para frente, sabe? Mas a Nasa Amaral, que vai também conversar com a gente, em outra oportunidade, ela falou assim, Ronaldo, a gente está fazendo tudo a céu aberto, um microfone, poder atingir um número maior de pessoas, a gente vai ver se consegue colocar as pessoas um pouco afastadas e tal. Quer dizer, são essas possibilidades, essas ações que a gente tem que pensar, né? Será que o teatro de rua vai ter realmente uma relevância? A galera vai todo mundo para a rua? Eu acho que ganha um pouco de força, mas você acabou respondendo a pergunta, né? Cria a aglomeração do mesmo jeito, vai ter que ter um limite de público mesmo na rua. É claro que... Então você acha que o teatro morreu? Vou dar uma de Abujamra agora. Cara, no Brasil, você em outro momento a gente conversando, você citou, se não me engano, Itália, algum país ou França, não lembro mais. Aliás, você citou agora, né? 30%, sei lá. Se não me engano, é a Itália. Se o governo não tomar a frente disso, ou jogar no ar, e não, tá bom, vai ser 30%, né, o limite, e não tem fiscalização, é igual agora, não pode ir à praia. Vai na praia agora ver se está vazia. Está lotada. O problema da praia também, aí já defendendo a praia, o problema da praia não é a praia, o problema é se aglomerar.
né? Exatamente. Se você, o pessoal até estava falando, o fulano de tal está correndo na praia, não sei o que lá, o ciclano está fazendo atividade na praia. Mas ele está criando aglomeração? Não. Então, o cara está no quintal dele, do mesmo jeito. Só precisa tomar os cuidados, né? De estar de máscara. Pô, vai malhar de máscara? Dependendo da situação, é o que temos para fazer, tá? Mas isso é uma questão. Aí, falando do Brasil. Honestamente, cara, a gente está num país que as leis são respeitadas quando nos interessam, tá? Então, se por um acaso é proibido 30 no teatro e não tem fiscalização, desculpa, é permitido somente 30 e não tem fiscalização, vão ter 100 pessoas lá dentro, tá? Isso daí é inevitável. Tem que haver a fiscalização. Agora, mais do que a fiscalização, tem que se criar artifícios para que os espetáculos consigam sobreviver nas novas condições. Não adianta o governo falar, igual está sendo feito com o comércio, é proibido o comércio abrir, mas não existe nenhuma linha de crédito sem juros para o comércio, não existe nenhum apoio ao comércio. E aí, o comércio vai ficar fechado até quando? Né? Eu sou a favor do isolamento, mas eu também penso que essas pessoas estão em momentos complicados. Ficar um mês fechado já é complicado, já estamos entrando no terceiro mês. A mesma coisa, os teatros não poderão atingir mais do que, sei lá, 30, 40 pessoas, sei lá, vamos supor assim. Tá, mas e aí? O que os governos farão para que a gente consiga sobreviver com essa quantidade? Por exemplo, existem teatros que você consegue fazer adaptações físicas nele, né? Por exemplo, abrir janelas, colocar janelas, fazer do formato diferenciado, mas que o teatro não tem condição financeira para isso. Qual é o apoio que os bancos federais, estaduais, que os governos vão dar para que hajam adaptações nos espaços e nos espetáculos também, né? Tá bom, então eu faço um espetáculo que só serve para dentro do teatro. Eu preciso adaptar esse espetáculo, que é muito bacana, né? Mas eu preciso adaptá-lo para que ele seja feito em local aberto, tá? Como é que eu vou fazer isso, né? De um apoio, né? Precisa que o Ministério da Cultura, né, com um ministro que entenda disso, né? Não estou falando de ninguém, né? Entenda disso, faça essa questão, né? Resolva essa questão. Precisa que o governo federal, eu vou estar dando um exemplo aqui em termos de federal, né? Que o governo federal e os deputados estejam na mesma conversa, que não haja guerra política, e o que há é guerra política. Eu não aprovo o projeto A porque é do fulano B, entendeu? Então, precisa ser pensado coletivamente, porque eu repito uma fala aqui, né, minha, né? Não são só os artistas que estão perdendo com isso, o público está perdendo, o pipoqueiro está perdendo, o vendedor de ingresso, várias pessoas envolvidas financeiramente e culturalmente estão perdendo com isso. Então, precisa se pensar em nível governamental para que essas modificações físicas e estruturais, tanto dos espaços quanto dos espetáculos, eles aconteçam. Senão, o bicho vai pegar, entendeu? Você falou aí na questão bancária, linha de crédito e tal. Você acha que os bancos vão ser bonzinhos e depois de 6 meses não vão na sua jugular te cobrando todos os juros e tomando tua casa e teu carro porque te deu crédito? Eu acho que existem outras formas de se, tá? Que não só financeiras, tá? Existem impostos que podem ser reduzidos, tá? Existem outras formas. Por isso que eu falei, o governo tem que estar junto, tá? Existem formas, porque na verdade essas coisas que podem acontecer, esses incentivos que podem acontecer ao artista, ao ponto de cultura, ao ponto de leitura, aos espaços culturais oficiais e não oficiais, porque tem muito espaço cultural como era o nosso, que não tem CNPJ, que não existe oficialmente, mas que na prática, de fato, eles às vezes realizam muito mais atividades do que alguns outros que têm CNPJ. Tá? Então, nenhum desses espaços podem ficar de fora. E esses espaços eles já fazem atividades, inclusive sem cobrar nada, né? Como o nosso espaço ali fazia muita atividade aberta ao público, e assim como o nosso, o pessoal do Jongo, o pessoal de outros pontos de cultura fazem isso. Então, os pontos de cultura podem estar pagando isso para esses bancos em forma de atividades, tá? Em forma de levar o nome dessas empresas para cima.
Tá? O governo, por sua vez, pode abater em alguns impostos. Existe grana, sim, né, do Fundo Municipal, desculpa, do Fundo Federal, né, Fundo Nacional de Cultura, que está lá guardadinho. Quais são as ações culturais que esse ano foram feitas com esse dinheiro? Olha só, eu há uns anos atrás, fazer um parênteses aqui que tem tudo a ver com a sua fala. Há uns anos atrás, eu dava aula de inglês numa ONG aqui no Rio, e o pessoal tinha todo um trabalho e tal, e uma vez conversando com o diretor da ONG numa reunião, ele chamou todo mundo que fazia aquele trabalho, e ele tinha chegado de Brasília, naquelas reuniões lá para cá de captação, etc, etc, etc. Na reunião, ele falou assim: existe um caminhão de dinheiro em Brasília. Você só tem que saber pegar. Esse saber pegar passa pela... Como é que eu vou dizer? Ou por essas instituições se cadastrarem, se legalizarem, achei a palavra. Isso tem que ser legalizado, porque o cara não vai te dar dinheiro a fundo perdido, sem saber quem você é, se você não prestar conta, se você não tiver certinho com os impostos municipais e tal. Então, mas isso é um outro papo, isso é só um parênteses. Tem muito mais a ver com a sua fala de que dinheiro há. Agora, as pessoas têm que estar aptas para pegar naquele dinheiro, para captar aquilo. Você tem que ter as ferramentas para chegar lá. Você tem que chegar e chegar bonito. Você não pode chegar feio. Então, eu concordo com você. Eu acho que é por aí, tá? E a coisa para ser limpa, né, visivelmente limpa, ela precisa que as pessoas estejam legalizadas, tudo isso que você está falando. Organizadas. Né? Sim, organizadas. Ou não, tá? Mas para isso, aí eu jogo de novo o trabalho na mão das instituições oficiais, dos órgãos oficiais, federais, municipais, estaduais, em relação a isso. Porque eu tenho um amigo que tem uma peça teatral maravilhosa e que, assim como ele, outras pessoas não têm a liberdade de fazer o projeto, não sabem fazer isso. Mas existem pessoas esclarecidas que aí vão buscar pessoas que sabem fazer. Tá? Agora, você imagina aquele tiozinho que mora lá no interior, aqui no sertão de Mambucaba, por exemplo, né, que mal sabe escrever o nome dele, que mal sabe falar, entendeu? Que conhece muito pouco das letras. Imagina, não sabe nem ligar o ferro de passar roupa na tomada, se é que ele tem eletricidade, ainda tem essa, né? O cara não sabe nem ligar, por exemplo, o ferro de passar roupa na tomada, a gente querer que ele entre num programa pela internet e faça isso, né? No entanto, esse cara vai falar, mas o cara então não tem cultura. Que isso, cara? O cara sabe plantar uma coisa que eu não sei nem como é que é o nome daquilo. E ele sabe plantar, sabe a data, ele sabe tocar uma viola caipira, ele sabe cantar um ponto de jongo, ele sabe fazer participar de uma ciranda, coisas que nós que mexemos com o processo aí dos editais, né, do computador, que pela internet, pelo celular, a gente tem um pouco desse domínio. Tá? Então, o que precisa? Não adianta a gente só falar assim, então é só ir lá, se legalizar, se organizar e pegar essa grana. Não é bem assim. Aí, jogando para os governos, em geral, né, eu não estou falando de governo atual, não, estou falando de governos anteriores, que eu acho que fizeram alguns trabalhos, mas que deixaram a desejar isso, apesar de terem feito algumas coisas. A gente precisa ter agências que abracem os artistas no sentido de auxiliar, de mostrar, de ensinar como se faz para que esses projetos sejam legalizados e essa verba possa ir para esses projetos. Nós precisamos, o governo precisa, enquanto governo, né, criar editais que filmar sirva como prova de que o cara preencheu uma ficha. Em vez dele digitar, dele escrever, né, alguém vai lá, filma o cara e manda, sabe? Existem programas, eu morei em São José dos Campos, lá, se não me engano, teve um edital que foi assim, não precisava digitar. Era filmar o cara e o cara falar, olha, eu sou o tiozinho fulano de tal, eu toco a viola caipira, olha só, ele tocava, não sei escrever meu nome, mas minha mãe é fulano de tal, não sei lá. Então, precisam de ferramentas para que as pessoas mais humildes, e as não tão humildes, estou falando em termo acadêmico, né?
não tão humildes assim, que sabem mexer com o computador, mas não conseguem. Eu tenho uma amiga aqui em Mambucaba que trabalha com cultura há muito tempo, né? Vários amigos aqui, e que na hora digitam, sabem mexer com a internet, etc. E tal, mas na hora de fazer um projeto, não conseguem compreender porque que tem que colocar, por exemplo, o preço de um prego que ele vai usar para pregar um quadro lá no cantinho do palco, entendeu? Então, isso precisa de um suporte técnico, né, para que essas pessoas consigam participar dessas atividades também. Senão... eu entendo assim, nem todo artista é administrador. Claro. Nem todo artista é produtor. Então, por isso que existem os produtores, os administradores que estão habituados a essas matemáticas, a essas estatísticas, a esses preenchimentos, a esses editais, esses meandros dos editais, essas coisas todas. Eles existem para isso. Exatamente. Acreditar que todo artista tem que dominar isso é a mesma coisa que acreditar que todo administrador tem que virar artista. Não, concordo. É cada macaco no seu galho. Uhum. Existem artistas que dominam isso? Existem. Existem artistas que não dominam. Existem artistas, como eu falei, que não conseguem ligar um ferro na parede. Sim. Entendeu? Então, é macaco no seu galho e os governos, né, plural aí, né, os governos precisam criar suas agências, né, os pontinhos ali, entendeu? Ou, por exemplo, nós temos vários pontos de cultura que sabem mexer com isso, né? Pagar uma grana para esses pontos de cultura por atendimento para essas pessoas que não sabem, entendeu? E criar editais, como eu falei, que não precisem, que não exijam o preenchimento de fichas por escrito, né? Que possa ser de outras maneiras. Até porque nós temos os nossos artistas que são cegos, nossos artistas que são surdos, né? E que não dominam ali a escrita em tinta, né? Ou aqui. Mas foi o que eu falei. Para isso aí tem o administrador e tem o produtor que pode está mais capacitado até do que eu, do que você, para fazer essas coisas. Então tem que ter uma simbiose, também, né? Sim. Mas não podemos deixar isso só na mão dos administradores, vamos botar assim, de empresas privadas que façam isso, que é importante também, porque a gente está gerando renda para essas pessoas também. É um segmento é um segmento. Mas tem o artista, como, por exemplo, eu vou fechar de novo nesse ponto, o tiozinho que toca viola caipira lá no interior, que ele não tem grana nem para vir de lá para cá de ônibus. Então, como é que ele vai vir até aqui, chegar aqui, pagar um empresário desse, que é um empresário, né, para fazer o projeto dele, né? Temos que criar formas que, não, tudo bem, o senhor não paga agora, mas se o senhor conquistar esse edital, eu tenho um percentual, entendeu? Ou, tudo bem, no edital já abre um edital dizendo que algumas pessoas vão receber de algum fundo de cultura um pouco de grana para poder fazer esse trabalho, que também é importante isso. Então, tem várias ferramentas que precisam ser pensadas, que estão sendo pensadas por alguns políticos, né? E que a classe política no todo precisa se unir para que essas coisas aconteçam, lembrando que a geração de renda ela não é fixa num lugar só. Se eu, enquanto artista, e aí mudando até o foco, se eu, enquanto artista, eu ganhei uma grana, eu vou gastar essa grana em algum lugar. É no mercadinho aqui da esquina. Não, claro, é uma rede. Uma rede econômica. Uma rede econômica. Então, se estão pensando na parte econômica... Você falou aí do tiozinho que não sabe ligar um ferro na tomada e, consequentemente, não sabe mexer no celular, no laptop e tal, né? Isso. Vamos olhar agora esse mundo digital. Vamos ver nas pessoas agora que estão fazendo algum tipo de trabalho nesse momento, né, que tem um computador em casa ou tem um celular, que nem a gente está falando aqui, né, e sabem mexer nessas ferramentas, né? Você acha que essa linguagem de internet, de rede social, de postar, como nós estamos fazendo, é uma linguagem que pode ser usada como alternativa e como? Então, ela pode ser usada como nós estamos usando agora, dessa maneira, né? Ela pode ser usada como lives, ela pode ser usada como para vender
produtos culturais, né? Como é o caso de você colocar uma música sua no YouTube e, conforme for sendo assim, tem uma propaganda ali que a Google ganha, né? Que as empresas ganham, né? Então, isso ser repassado um percentual para o artista, seja ele músico, seja ele ator, e várias outras formas, tá? Mas a gente não pode se prender em achar que essa seja a única solução. Porque, por exemplo, tem gente, é um debate muito grande, né? As questões religiosas são culturais? São, não são, né? Tem essa briga. Eu penso que sim, que são culturais em muitos momentos. Por exemplo, uma folia de reis, para mim, esbarra no cultural, assim como esbarra no religioso, tá? E você acabar com uma folia de reis, porque ela não vai entrar numa live, por exemplo, ou não vai ser filmada por questões religiosas, às vezes, tá? E ela acabar, né, por isso, eu acho que é um crime contra a cultura e contra a religião, mas não vou entrar na questão religiosa. Então, nem sempre a aglomeração ela é importante num movimento cultural. Você ter uma roda de jongo ali com o pessoal do jongo e não ter público assistindo, isso não quer dizer que a cultura não esteja acontecendo. Então, não obrigatoriamente ela tenha que ser de grande público. Ela pode ser de pouco público ou nenhum público. Tá? Até porque... Então, peraí. Então por exemplo, o teatro independe de público? Depende do ponto de vista, mas a princípio o teatro não entra nessa conversa. Não, mas eu tô querendo focar no teatro. Peraí, eu sei que a sua área é música, você tem... Não, mas eu estou fugindo da música, eu estou colocando outras questões. Sim, mas você é muito amplo, né? Você é um cara que milita em diversas frentes, eu sei que eu te conheço há muito tempo. Mas eu queria trazer um pouquinho mais para o teatro, que é mais o foco da nossa conversa aqui. Você falou umas coisas muito pertinentes, nós vamos tentar botar para teatro e apresentação musical de um meio mais tradicional, como a gente conhece. Tá? Sim, mais acadêmico. Tradicional, acadêmico. Vamos usar essa palavra melhor, acadêmico mesmo. Eu vi recentemente, você deve ter visto também, um cara num país nórdico daquele lá, um músico, que alugou um drive-in, né? E as pessoas chegavam de carro, ele fazia o show sozinho no palco, era transmitido por uma rádio e foi um sucesso. É esse o novo tipo de espetáculo que a gente vai ver? Então, puxando aí para o lado religioso, que eu não sou tão religioso assim, mas só para exemplificar, né? As missas hoje, né, dos grandes grupos aí da Canção Nova, por exemplo, a própria missa do Papa, por exemplo, que lotavam, né, as áreas onde acontecia a missa, hoje lotam as casas. E de lá, sozinho entre aspas, né, porque, por exemplo, o Papa, o padre que está na Canção Nova, em outras regiões, ali, em outros lugares, ele tem ali os técnicos, ali, o cara que vai filmar, ou a pessoa que vai cantar, mas tudo afastado. O básico, O básico, né? Mas o grande público não está ali. Portanto, está acontecendo em vários lugares, né? A mesma coisa. Eu não sou a favor de, por exemplo, um grupo de música se juntar num espaço e tocar ali, fazer uma live com um grupo. Eu não sou a favor, porque para mim ali é aglomeração do mesmo jeito, ainda que sejam 5 pessoas ou 6 pessoas, tá? Mas, ainda assim, são 6 pessoas, mas não são, sei lá, 2.000 pessoas, como é um show de grande porte. No entanto, mais do que as 2.000 pessoas que estariam ali estão assistindo o show, né, em suas casas. Está acontecendo um show tal, no mínimo aqui em casa 3, 4, 5 pessoas estarão assistindo uma coisa na sua casa e assim por diante. Então, é uma forma de gerar público, tá? Isso é uma questão. A questão que a gente tem que tratar aqui, beleza, está gerando público, mas como isso vai gerar renda não só para o artista que está no palco, nesse palco virtual, mas para outras pessoas que trabalhavam ou trabalham indiretamente nesses espaços. Como esses espaços serão utilizados, espaços físicos, né, serão utilizados para pagar o seu aluguel, para pagar a sua luz, pagar o seu IPTU, etc. e tal, em relação a esse novo formato, que é importante também. Então, a gente precisa pensar o seguinte, que a questão não são só os artistas, né? São outras questões também que precisam ser pensadas em relação à arrecadação de grana e formação de público, tá? Para esses espaços. Não podemos fazer com que esses espaços
virem apenas depósito de alguma coisa para conseguir grana. Esses espaços precisam continuar a gerar renda para algumas pessoas, né, que trabalhavam ali indiretamente, e, ao mesmo tempo, esses espaços precisam ser mantidos para que, daqui a pouco, a gente consiga receber o público com segurança. Então, é importante as redes sociais para o teatro, para a música, para, sei lá, para a dança, para tudo, para as exposições, né, de trabalhos visuais, tá? Mas os espaços precisam ser mantidos de alguma forma. Por exemplo, as exposições, as lives, de repente, podem ser feitas nesses teatros e eles recebendo para isso, tá? Agora, como é que essa renda vai chegar? Se vai ser por patrocínio, por dinheiro dos fundos de cultura, municipal, estadual, federal? Isso é que precisa ser pensado, né? Mas, com certeza, a rede internética, né? Não sei se é assim que se fala, eu acho que não, né? É uma forma de se trabalhar, com certeza, mas não pode ser pensado como única. Precisamos buscar outras formas para que os artistas e outras pessoas e outros espaços também tenham suas rendas garantidas, pelo menos minimamente garantidas. Até quando uma live, ou que seja uma peça de teatro gravada, um show de música gravado, uma exposição disponibilizada em alguma rede social, YouTube, internet, o que seja, substitui você estar numa galeria, no museu e olhar um quadro. Substitui você estar num teatro e ver o ator atuando ali naquele momento. Você estar num show de música e ver, como eu vi, a Maria Bethânia falando assim, para que eu errei, começa de novo. Substitui ou não substitui? Então, aí eu te faço uma pergunta, né? Até quando uma leitura na internet substitui um livro? Entendeu? Até quando um cinema, uma televisão substitui um cinema? Até quando um filme na internet substitui uma televisão? Não, mas a gente está falando de coisa que precisa de público. Eu citei 3 exemplos. Não, eu também. Eu só estou fazendo... O público, a leitura é uma atividade isolada. Só se você fizer uma leitura, aí você tem o público de novo. Uma coisa, eu estou aqui lendo um livro sentado no meu sofá. Eu estou falando de público e não uma atividade mais introspectiva. Substitui? Então, a pergunta é. Não, a resposta. Qual é a diferença de você ver uma peça de teatro gravada? Ela continua sendo. A sensação é a mesma de você estar lá ao vivo, o ator ao vivo, com tudo que envolve o cara estar fazendo ao vivo para você, né? Eu estou falando isso, eu quero ouvir sua opinião, porque na realidade, eu tenho uma opinião sobre isso, porque eu vi muita... E você já está colocando ela. Não, sim, mas eu quero ouvir a opinião dos outros, porque eu vi muita coisa... Não, mas a sua opinião é tiro certeiro, não tem erro nela. Não substitui. É claro que existem artistas que têm um certo domínio de fala em câmera, né? Eu tenho colegas que, se eu tiver que fazer uma live aqui de 1 hora, eu faço, de meia hora eu faço, entendeu? É claro que chega uma hora que você vai tendo que buscar energia em outros locais. Mas eu tenho um amigo que é um super artista, tá? Que ele faz show para criança, né? No caso de música infantil também, de teatro infantil. Ele faz 2 horas direto com as crianças ali babando na frente dele. E, no entanto, a gente organizou agora um festival de lives da canção infantil há um mês, 15 dias atrás, mais ou menos. E essa live ela acabou acontecendo em shows de meia hora, porque esse amigo falou assim, olha, Cagério, cara, eu não consigo fazer mais do que meia hora de show. E era um artista importante para participar das lives, e a gente conversando entre os outros artistas, a gente falou, não, tudo bem, vamos fazer de meia hora as lives, tá? Então, mas por que eu estou falando isso? Porque eu penso... Via internet ele não conseguia mais de meia hora. Se tivesse público, fazia 2 horas. Ele não tem, ou ele não gosta, né? Porque não é só o não ter, né? Às vezes é não gostar, né? De estar falando para um aparelho. Igual eu estou falando
falando para você, estou te vendo, tudo bem, beleza. Mas quando eu estou fazendo uma live, eu não estou vendo ninguém. No máximo, eu vejo aqui do ladinho uma pessoa ou outra comentando, mas como eu uso óculos, né, já estou numa fase assim, um pouco mais diferenciada, de sabedoria, se é que me entende. Então, tem momentos que eu não gosto de fazer show com óculos, tem momentos que eu tenho que fazer. Por exemplo, agora eu estou vendo que está tendo um reflexo na lente. Eu acho que na live isso não pega muito bem, né? Então, eu faço sem óculos. Tá? Só que quando eu faço sem óculos, eu não consigo ler o que está escrito. Então, nem essa interação por escrito eu consigo ter. Tem pessoas... Mas isso não é um problema da apresentação. Isso não é um problema da sua apresentação. Então, depende. É um problema seu, de visão. A sua apresentação ela pode ter qualidade, ser boa ou não, você enxergando ou não. Chega lá, tu, né? Não, mas aí depende, Ronaldo, porque tem artista... eu consigo interagir com uma tela morta, vamos dizer assim, né, com o computador, com o celular, eu consigo interagir e imaginar que o público está ali e falar para o público, olhando para a câmera, como se eu estivesse falando. Por exemplo, agora estou falando para você, olha, vamos bater a mão. Eu consigo interagir pela lente. Tem artista que não consegue. Ele consegue fazer bem o trabalho dele teatral, né, imaginando que tem uma luz no rosto dele, ele não está enxergando o público, ele consegue, tá? Mas não consegue interagir com o público através da lente. Existem isso, igual a gente falou do artista que é administrador e o que não tem problema nenhum. Tá? Então, existe realmente esse problema, mas existem artistas que conseguem interagir. Tá? Agora, o que você perguntou, né? Se é a mesma coisa? Não, nunca vai ser a mesma coisa. Mesmo eu que tenho esse... Então o teatro, como era feito na Grécia Antiga, morreu? O que vai ser de Dionísio? Em relação a isso? O que vai ser? O que vai ser do Dionísio? O que vai ser do Zé Celso, que é o Dionísio brasileiro? Então, eles vão ter que aprender a falar para a lente, né? Vão ter que sobreviver, reviver, né? Nascer de novo aí, renascer, e aprender a falar para a lente. Todo mundo vai conseguir fazer isso? Não. Então, a resposta que você falou, uma lente substitui o público? Não, não substitui. Mas temos isso no momento? Temos, e vamos ter que fazer desse jeito. Tá? Alguns vão se sobressair mais que outros. Tá? Mas aí volta ao que eu falei, né? Um livro, uma internet não substitui um livro, né? Em termos de, tô pegando, né? E tem a questão do óculos também, né? Eu consigo ler muito melhor no papel, usando óculos, do que ler na tela. Eu tenho que me aproximar, o pescoço começa a doer, tem tudo isso, né? Existem vantagens? Existem. Que legal, vou assistir o Ronaldo Oliveira, uma peça teatral maravilhosa, né? Sentado no meu sofá, comendo uma pipoquinha, que eu vou ali na cozinha, dou um pause aqui, vou ali e volto. Tem essa vantagem. Você tirou o emprego da pipoqueira. Você está tirando o emprego da pipoqueira. Pois é, mas em compensação, eu melhorei a venda do cara do mercadinho, que vai me vender mais óleo, mais... Né, a pipoqueira ia no mercadinho e comprava. A pipoqueira ia no mercadinho e comprava. Você está tirando o emprego dela. É verdade, isso é verdade. Para com isso. Mas, enfim, eu acho que não substitui. Você é muito politicamente correto. Tem que ser um pouquinho... Não, mas aí você falou em relação à qualidade do espetáculo. Não substitui. Eu acho que presencialmente acontecem coisas, né? Você erra ali no público, você brinca com o público. E ao vivo, às vezes, eu costumo... Cagério, assim, não é nem a questão do errar, não. Assim, agora, dando a minha fala. É outra coisa. É outra coisa. Você não está vendo teatro, você está vendo teatro gravado. E o que eu vi, olha que eu vi muita coisa, né, nesses tempos de confinamento aí da gente. Cara, pouquíssimas coisas me pegaram. Eu vi clássicos do teatro, pouquíssimos. Eu falei assim, puta, que bacana. E que eu acho que se eu tivesse lá, em loco, assistindo, ao vivo, acontecendo num DP, eu acho que seria outra coisa. Eu falei, com certeza. Aí funciona gravado, que eu falei. Ou não funciona existem pessoas que, com câmera ou sem câmera, com público ou sem público, ele atua do jeito dele. Tem pessoas que precisam da interação do público. Tem pessoas que se dão melhor, tanto que existem as novelas, os filmes, tem pessoas que são atores de novela e não são atores de palco. Uhum.
músicos de show na internet, você vê shows aí grandes assim, pô, o cara arrebenta ali. Você vai no show presencial dele, pô, cara, não era isso tudo que eu pensava. Entendeu? Então, assim, isso é muito relativo, não dá para a gente fechar. Agora, eu acho que o que a gente precisa pensar de verdade nisso não é somente na qualidade, na resposta desse artista, mas a geração de renda que ele vai deixar de proporcionar, que é o que você falou em relação à moça da pipoca. Tá? Eu acho que isso é o ponto-chave. Pô, legal, as lives estão aí, vamos fazer, joia. E aí, a mulher da pipoca vai vender o quê? Entendeu? Vai sobreviver como? E assim por diante. Eu acho que isso precisa ser o ponto-chave. Existe a possibilidade disso se tornar uma rotina? A gente já viu que o número de lives cresceu assim, né? Eu fiz a minha primeira live há 2 meses atrás, fiz uma sequência de uma semana de live aí, com shows infantis, cada semana uma coisa, e eu não via tantas lives, né, naquela semana. Hoje, todo dia você abre, tem uma live ali, que o cara divulgou ou não divulgou. Isso é bacana, mas, por outro lado, não é a única coisa. Um show que está sendo ali na live está deixando de alimentar outras pessoas. Eu acho que tem uma questão que tem que ser colocada também, né? Que você está falando muito da questão econômica e tal, e você falou, tá todo mundo fazendo live. Chega uma hora que cansa também, né? A pessoa tem que ter algo mais a oferecer, não é só fazer uma live por fazer, né? Não é só a forma, a gente está falando só da forma, a live e o conteúdo. Uma coisa é a forma, a outra coisa é o conteúdo. Aí tem uma vantagem, né? A forma é a live. E o conteúdo? Eu acho que vai chegar. Então, mas eu acho que já chegou um tempo. Eu acho que já chegou um tempo que o negócio está se esgotando. A galera não está conseguindo um gancho para ter um diferencial mais. No início era novidade. Sim. Né? Agora não está tendo mais diferencial, porque todo mundo embarcou nessa, né? E começou a fazer tudo de qualquer jeito. Eu estou me segurando para usar um termo aqui que, infelizmente, é uma verdade, né? E isso não acontece somente no meio Seja virtual. Politicamente incorreto. Não, mas você é politicamente e tecnicamente correto. Vamos lá. Segundo Darwin, né, ele falava que sobrevivem os melhores. Infelizmente, em todos os setores, não só na vida, mas na profissão, no trabalho, sobrevivem os melhores. Não é nem os melhores, não. Isso foi um erro de tradução que houve lá atrás. E o Darwin falava assim: a gente estudou na escola. Melhor, né? A gente estudou na escola, né, que a teoria darwiniana dizia que os mais fortes sobreviviam. Não, senão os dinossauros não teriam sido extintos. Né? Foi um errinho de tradução que teve lá atrás. É o que você falou, realmente. Sobrevive quem se adapta mais, quem tem mais capacidade de adaptação. Isso significa que nós temos que... O ruim de gravar é que as pessoas, às vezes, pegam um pedaço do que você falou e aquilo é a verdade, não pega o contexto inteiro. Né? A gente está vivendo isso, né? Pois é. Ainda mais que não tem política no meio, o cara fala bom dia para um cara... Não, enfim, mas vamos lá. Agora, existem caras que não... Peraí, deixa eu fazer um parênteses de zoação, que é necessário. Eu falei lá no iniciozinho, se alguém for ver esse vídeo daqui a 100 anos e ouvir essa fala sua, que podem pensar uma frase sua e utilizar fora de contexto, dá uma pesquisada na história do que está acontecendo hoje, dia 16 de maio de 2020, que vai entender perfeitamente o que você acabou de falar. Vamos, continua. Então, existem pessoas que, por exemplo, isso é o natural. E aí vou voltar para a televisão e para o teatro. E aí a gente pega um gancho. Né? Existem pessoas que se dão muito bem com o pé em cima do palco. Outras pessoas que até fazem palco, mas que se dão muito bem com a câmera ligada. Não estou falando dessa câmera aqui, não. Estou falando televisão, filme, né? Estúdio pesado mesmo. Né? Tem pessoas do teatro que na televisão não se dão bem de jeito nenhum, não gostam, não é isso que eu quero. E, da mesma forma, agora numa terceira fase, ou sei lá, uma das fases seguintes, né? Nós estamos com uma outra câmera, que é essa pequenininha aqui que eu tenho em casa. Tem pessoas que vão atuar maravilhosamente bem aqui, né? Outras que vão atuar mais ou menos, e que outras só vão atuar bem em cima do palco. Então,
Então essas pessoas não vão sobreviver? Vão, só que elas vão ter que se adaptar ao palco de uma outra maneira, seja na rua, vão ser outras maneiras. Assim como, falando de música, primeiro só se dava bem quem conseguia uma empresa para gravar o seu disco, porque o disco era o bolachão e era só aquela meia dúzia de gente. Nós entramos numa outra fase, na fase que qualquer pessoa podia gravar um CD. Hoje, o CD não tem nada, né? São outras linguagens que eu ainda não domino, porque elas se modificam o tempo todo. Tá? Existem outras formas de sobreviver com música que não é mais o disco, não é a gravação do disco, são outros formatos. Não, ainda outros formatos, entendeu? Então, assim, na verdade, a lei da sobrevivência, na verdade, é a lei da adaptação. Eu não consigo dessa maneira, essa daqui eu já posso, essa daqui eu posso mais. Então, eu fico nessa. Não, essa eu não domino. Pô, negócio de internet não é comigo. Eu fico aqui, cara. Eu fico aqui e atuo aqui e sobrevivo aqui. O problema é que a gente sempre pensa assim, que o artista só é artista quando ele é gigante. O artista pequeno, esse aqui, né, do palquinho ali de rua, não é artista. Não, todos são artistas. Né? Não é porque o cara está numa televisão conhecida ou porque ele não está na televisão conhecida que ele seja maior ou melhor ou menor do que o outro. Né? A arte, a gente vê artistas da música, do teatro, da pintura, maravilhosos, excepcionais, e que as televisões não vêm aqui nem fazer um filme num dia de um evento gigantesco que a gente faça, seja aqui em Mambucaba ou qualquer lugar. Né? O problema é que a mídia costuma ser maior do que, mais valorizada do que a própria... O trabalho em si, né? Por aí. Beleza? A gente tá já estouramos a véspera do nosso tempo. Então, pelo menos 1h30. Oi, eu não contei, mas eu falei, opa, já está demais já. Né? Eu te agradeço demais, espero que isso tudo passe. Eu não acredito que vá passar tão cedo, para te falar a verdade. Né? Mas a gente tem que ter um otimista, a gente tem que ser otimista. Como eu dizia, eu sou um otimista esperançoso, né? E eu espero que passe mesmo. Eu gosto de teatro, eu quero fazer teatro. Como eu dizia, eu até anotei aqui uma frase maravilhosa que eu vou falar até para as outras pessoas. O Shakespeare escreveu: a vida é palco. Né? Então, a vida para a gente é palco. Te agradeço muito. Tudo de bom aí. Futuro vovô Cagério. Pois é, rapaz, tá vendo? Como tudo na vida passa e são adaptações e são coisas novas. Eu penso, né, em cima do que você estava falando aí, né, que vai passar, né? Vamos sofrer modificações. Não é a primeira pandemia do mundo. Né? Não acredito que a de 1922, se não me engano, não lembro mais, 1800 alguma coisa. A outra pandemia que o pessoal fala muito. 1918. Mas foi até 22, se eu não me engano. Ficou mais ou menos 21, 22. Foi mais ou menos isso que a gente está vivendo agora. Então, não foi a primeira. Eu acredito que não tenha sido a primeira do mundo. Não, né? não. Várias outras aconteceram e várias outras acontecerão. Tá? E que o mundo se reorganizou de uma forma ou de outra. Né? Eu acho que é um processo natural. Dizem aí que foi um vírus inventado. Pode ser, mas pode ser também que seja um vírus. Mas não vou entrar nesse esse debate. É outro papo. Esse é um outro papo. Eu acho que isso é papo para cientista e cientista sério. Eu não vou meter mesmo. Eu sou macaco velho, não vou meter minha mão nessa boca. E nem sou médico para estar falando sobre isso. Não. Nada disso. Mas, de qualquer forma, eu acho que é muito claro que as coisas vão e vêm, elas têm alguns objetivos, alguns motivos, alguns que a gente não compreende, alguns que nos fazem sofrer, né? Mas são adaptações e a gente volta ao mundo de alguma outra maneira. Sobre a sua pergunta, eu acho que a gente responde assim, né? E aí, como é o depois? O depois é que a gente vai passar um tempo com medo e depois a gente vai ficar sem vergonha e tudo vai voltar ao como era antes. É como você sempre gostou de praia. Eu lembro da gente, né, adolescente, aqui em Angra dos Reis, pegando onda, jacaré, com aquele mar grande, sem medo. Eu nunca tive medo de onda. Nunca. Eu também não. Até que eu sofri. Mas até que eu sofri
uma série Caldos. vamos dizer, afogamentos, pseudo-afogamentos sérios, né? Teve um momento que eu achei que ia morrer mesmo. Isso me gerou um pânico ao mar. E hoje, aí eu passei um período da minha vida, muito depois desses afogamentos, com medo do mar, de ver pessoas no mar e falar assim, pô, essa pessoa vai se afogar. E então eu passei essa fase posterior à pandemia, vamos dizer assim, né, fazendo uma analogia, e hoje eu passo pelo mar, eu vejo as pessoas num lugar que eu acho que é perigoso, mas não estou nem aí porque eu sei que aquilo ali é um medo meu e que isso daí é passageiro. Então, eu acho que a pandemia é a mesma coisa. Hoje a gente tem uma precaução importante, não nos aglomerarmos. Teremos um outro momento de aglomerarmos com cautela, né, com restrições. Depois a gente vai achar que, pô, bobagem isso. Tem pessoas que já acham que é bobagem, né? Eu acho que ainda não é. Tá? Bobagem isso. E vai chegar um momento que a gente vai usar aquela palavra técnica que começa com F, que eu não posso falar aqui, entendeu? Porque realmente vai chegar um momento que, cara, a gente vai ter que encarar isso. Vamos nos aglomerar de novo, vamos arriscar mais uma vez. Se o bicho começar a pegar, a gente se separa de novo. Eu acho assim, a gente não pode romantizar. Eu vejo muita gente romantizando a situação, o mundo vai ser melhor, vai ser isso, vai ser aquilo. Eu não sei, eu não sei que imagem eu passo para as pessoas, mas eu não sou romântico a esse ponto, não. Eu acho que tudo tem uma consequência, né? Toda causa tem uma consequência. Qual vai ser a consequência? Eu não sei. Vão ter pessoas melhores, pessoas piores? Não sei também, né? Algumas coisas boas vão acontecer aí durante a quarentena. Rogério, se fosse isso, por exemplo, né? Depois da gripe espanhola de 18, não haveria as guerras que a gente viu até hoje. Quem que melhorou? Pois é. Quem melhorou? Você falou lá 1918, é isso? 18, a gripe espanhola. Não, 1918. Então o mundo vai ser melhor depois de 1918. Não foi. Foi em 1940 e pouco, teve a Segunda Guerra Mundial. 45 foi a Segunda Guerra. Então. Então, assim, quer dizer, algumas coisas vão se modificar, sim, para melhor. Porque, na verdade, assim, o que acontece? Eu acho que quem é bom, quem é ruim, é ruim. E cada um vai enxergar as coisas de uma maneira mas diferente. Tem os matizes nesse meio aí, né? Tem quem é mais bonzinho, quem é mais ruinzinho. Que nada é polarizado, é uma coisa sempre ou outra coisa assim. Não é. Não é só branco e só preto, não. Pensar em política. Não é branco e só preto, não. Tem um monte de cinza mais claro, cinza mais escuro e por aí vai. A gente tem que ver sobre essa ótica também. Agora que eu acho que a humanidade vai melhorar, que todo mundo... Gente, vamos acordar, né? Um pouco menos. Eu acho na verdade, eu acho importante a gente pensar assim, só para a gente não sofrer muito. Porque a gente vai perder pessoas queridas, né? A gente vai perder artistas importantes. Já perdemos, estamos perdendo dia a dia. Estamos perdendo pessoas importantes, né? Mas que mais cedo ou mais tarde perderíamos. Só não queríamos que fosse tão cedo assim. E que fosse dessa forma. Dessa forma, né? Tudo de uma vez, né? Dessa forma. E uma forma besta. Que ainda tem... E ainda pessoas que ainda têm aí um tempo de vida aí que poder estar contribuindo com a humanidade, conosco, né? E assim por diante. Mesmo que fosse, sei lá, de outra, né? Mas, de fato, agora, é o que você falou, não dá para ser romântico, mas também não podemos desesperar, né? Vamos acreditar que o mundo continua após isso, né? Não somos ainda dinossauros para acreditar que estaremos em extinção. Tem uma coisa muito bacana sobre o fim do mundo, né? Que a gente está falando mais ou menos sobre isso. Eu acho que eu morei em Ribeirão Preto, né? Eu morei lá, estudei lá, fiz música lá, e lá tinha uma área que era uma floresta de mais ou menos aí uns 50 de largura por uns 200 de comprimento, uma coisa assim, mais ou menos assim. E para você ir do ponto do ônibus até a faculdade de música, você tinha uma trilhazinha no meio da floresta. Um dia eu tive a curiosidade de passar o pé no chão da floresta, raspar o chão da floresta, para ver o que tinha ali debaixo. Porque as pessoas falavam que ali, onde tem aquela floresta, no passado era o local onde as pessoas
colocavam o café para secar, porque a faculdade de música, aliás, a USP, em Ribeirão Preto, ela é dentro da fazenda do pai do Santos Dumont, que era o Henrique Dumont, né? E era uma fazenda. Então, ali embaixo era uma calçada onde eles botavam o café para secar. Eu raspei o pé, raspei, passei ali, fiz um buraco, e ali embaixo realmente tinha alguns tijolos que eram encaixados, né, para que se formasse essa calçada. Ou seja, depois de muito tempo, aquela calçada virou uma floresta. Isso, para mim, deixa muito claro o seguinte, que o mundo não vai se acabar. O ser humano se acaba primeiro. E quando o ser humano não mais existir, a natureza toma o seu lugar de novo. Não precisa o ser humano se acabar para a gente ver que isso acontece, né? Aqui em Mambucaba, a gente vê algumas aves, alguns peixes, inclusive as montanhas lá para o lado de Paraty, que a gente não conseguia ver, a gente já está conseguindo visualizar legal. Redução de fumaça de automóvel que existia aí no ar, né? Então, assim, o mundo não vai se acabar, ele vai se modificar. Ele continua por aí. O que pode acabar ou não é a vida humana. Não sei se isso vai acontecer ou não. Mas fiquem tranquilos, o mundo continua, tá bom? Tá bom. Você assim, é o otimista falando com o pessimista, né? Cagere, mais uma vez. Ou o irônico falando otimistamente. O sarcástico. Né? Não, o irônico falando com sarcástico. Digamos assim. Cagere, mais uma vez, brigadão. Tá? Uma alegria falar contigo. Obrigado mesmo aí pelas suas reflexões, né? Pelo que você falou aí pra gente, dá pra gente pensar. Falei meia dúzia de bobagens, mas não, que dá pra gente expandir. Peneiradas aí tirar alguma coisa. Dá pra gente expandir para muita coisa. E brigadão, a gente se encontra por aí. Abraço para todo mundo aí em Angra dos Reis. Isso aí. Se cuide aí no Rio e apareça logo. Logo não, deixa passar a pandemia, tá? Um abraço para todo mundo aí. Brigadão, Cagere. Venha tomar um café de verdade, já que você não sabe fazer café, tá? Vou ir na tua fazenda tomar café. Viu? Tem até tangerina, eu vi. Na minha fazenda. Eu vou fazer. Fica com Deus, um abração para todo mundo aí. Para quem não sabe do que a gente está falando, a fazenda nossa é um pé de tangerina e um pé de laranja. E um pé de laranja. Um abraço, querido. Fica com Deus. Valeu.